Quantas mulheres caminharam para você chegar nesse ponto que você está hoje? Uma média. Vamos chutar? Sim. Umas 6, 7. Olha lá, 5 gerações, 8 gerações, 10 gerações. Quantas será? Vamos ficar de pé. Você vai procurar um lugar que não esteja perto do seu lugar, mas olha o seu lugar. Fala, esse aqui é o meu lugar. Tenho as suas lembranças aí. Sai do seu lugar e se movimenta. Só faz isso. E aí vem o desafio, ó. A cada coisa que eu falar, que você puder fazer... Estão ouvindo aí no fundo? Agora tá ouvindo? Sim. A cada afirmação, agora tá ouvindo demais, né? A cada afirmação que eu der e você puder fazer, você dê um passo à frente. Combinado? Olha o desafio, já olha, hein? Bom, muitas mulheres da sua linhagem não puderam escolher com quem se iriam casar ou ter filhos. Se você pode escolher isso, dê um passo à frente em direção ao seu lugar. Muitas mulheres da sua linhagem não puderam fazer nem um pouco do que elas gostavam. Se você tem a oportunidade de fazer isso, dê um passo à frente. Muitas mulheres da sua linhagem não puderam viver do próprio dinheiro. Se você puder fazer isso, dê um passo à frente. Muitas mulheres da sua linhagem não puderam viver algo que sonharam. Se você puder fazer isso, dê um passo à frente. E muitas mulheres da sua linhagem tiveram avós caladas. Se você puder falar e decidir por si, dê um passo à sua frente. O que está faltando para você tomar o seu lugar? Quantos passos? Então senta e toma seu lugar, porque ele é seu. Foram necessárias, se a gente olhar 10 gerações, foram necessárias 512 mulheres. 512 mulheres para você chegar exatamente no ponto que você está. Para você tomar o seu lugar hoje, 512 mulheres caminharam. E a questão é, elas não tiveram escolha. E você tem. O que você tem feito com as escolhas que lhe foi dada? Você tem honrado as suas escolhas? Ou você está se comparando lá no seu Instagram com a mulher que faz a mesma coisa que você? E você pega seu bastidor, que é desafiador, e você compara com o palco dela. Você está honrando a oportunidade de fazer decisões que caminham em direção a assumir a responsabilidade dos seus sonhos? Ou você se cala e tem medo e deixa qualquer coisa fazer você ficar no lugar que você não merece, que você não pertence e que você sabe que você pode muito mais? O quanto você tem honrado 512 mulheres que te passaram o bastão para você chegar exatamente no ponto que você está. Eu também já pensei sobre isso, e quantas vezes eu fui paralisada, não só pela minha linhagem, pelas minhas crenças, por aquilo que eu não acreditava, mas estava embutido dentro de mim. Até que um dia eu resolvi acordar. Isso aconteceu há 12 anos atrás. Então, eu sou Marcela Xavier. Há 12 anos eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional através da Dale Carnegie. É um dos meus pilares. Já atendi mais de 700 empresas, o que deram aí mais de 1000 mentorias individuais com líderes que não sabiam o que eles tinham que fazer dentro do negócio, o que era esperado deles, o que o mercado exigia deles. E aí, através disso, eu fui pensando, poxa, eu ajudo tanta gente. Será que eu tô chegando no lugar que eu quero? Será que eu tô me escondendo atrás de títulos? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu precisei acreditar na realidade que eu queria construir, mas muitas vezes eu não estava acreditando que eu podia, mesmo trabalhando com 1000 líderes. Eu estava me escondendo dentro de um cargo, dentro de uma empresa, dentro de uma norma, de um processo. E uma vez eu perguntei por que eu ajudo tanta gente e eu tô ficando para trás. Porque eu estava muito ocupada. Eu era diretora do meu negócio, vendedora financeiro, administrativo, operação. Então de manhã eu estava num lugar fazendo reunião
de acompanhamento de resultado. À tarde eu estava fazendo reunião de venda. Depois eu estava programando as coisas no meu marketing. À noite eu fazia meu financeiro. E isso começava toda vez. Então eu estava muito ocupada. E aí a gente tem que tomar cuidado com o vazio de uma vida muito ocupada. Qual que é o nosso peso na economia? A gente carrega a economia do Brasil. São mais de 10 milhões de mulheres empreendendo. 42% em crescimento nos últimos 12 anos, ou seja, a economia movida por mulheres cresceu em 42%, quase a metade. Ou seja, olha o tanto que a gente está arrastando a economia do país. E aí entra o desafio. 1 milhão, mais de 1 milhão dessas pessoas trabalham sozinhas. 87% das mulheres que têm negócios trabalham sozinhas. 9 em cada 10 mulheres que têm negócios trabalham sozinhas. É muita coisa. É muita coisa. Como é que a gente vive nossos sonhos? Como é que a gente para pensar? E aí que começa o desafio do negócio. Eu posso fazer todas essas funções, só que em qual momento é a empresária que entra? Qual é o momento é a gestora que entra para direcionar tudo isso? Então, muitas vezes a gente ama tanto o que a gente faz que a gente se perde na operação. A operação nos consome porque nós escolhemos ser consumidas pela operação. E aí tem um grande desafio. Quanto mais você faz a tua operação, melhor você fica na sua operação, mais você se distancia de uma pessoa que vai começar agora para você treinar. E aí a gente tem dificuldade de delegar, porque só você sabe fazer muito bem o que você faz. E é isso que garante teu dinheiro. Os seus clientes falam de você, não fala da sua sucessora. E aí a gente se apega mais pela carência emocional, muitas vezes. Pela necessidade do ego de falar, nossa, ela é sensacional. Ou pelo medo. Medo de crescer, medo de ter que lidar com o sucesso, porque fracasso a gente lida todos os dias. Mas será que a gente tem capacidade para lidar com o sucesso? O que o sucesso vai me trazer? E quando eu tive crise de ansiedade, fui lá nos meus florais, né? E aí, acordei. Fui lá nos meus florais, ela me passou um floral que me acelerava. Eu liguei para ela e falei, Stephanie, o que você enfiou nesse negócio? Ela falou assim, eu enfiei a capacidade de sucesso. Eu coloquei aí para que você diminuísse o medo de ter sucesso. Porque todo mundo te enxerga e eu não. E eu não me enxergava. Eu recebia elogios, eu não aceitava os elogios. Eu procurava alguma coisa que está dentro da minha sombra. A nossa sombra só a gente sabe, ela não precisa ser exposta. Especialmente num mundo capitalista que precisa que você mostre a sua força. Sua sombra você leva na tua terapeuta, na tua mentora. E com os seus apenas. E olha quem é os seus. Porque nem sempre quem está do teu lado é seu. Porque é muito fácil apoiar uma mulher, especialmente quando ela está no problema, quando ela está caindo, quando ela está carente. Quer saber quem está do teu lado de verdade? Será que essa pessoa suporta o seu sucesso? Será que essa pessoa suporta você brilhando muito mais do que ela? Essa pessoa torce por você. E aí, estamos muito perdidas nessa operação. E aí entra a gestão. A gente não vai dar conta de tudo. Alguma coisa nós vamos ser medíocres. E tá tudo bem. Tá tudo bem eu ser medíocre em um lugar que não vai afetar no meu resultado. E aí entra outros pontos, né? Então, vim aqui para falar de gestão, precisa ter gestão, precisa ter agenda, mas como que a gente faz isso no meio desse caos? Diminuindo o barulho que vem de fora, né? Colocando paz dentro do nosso coração e tendo a permissão de falar, agora eu vou sentar para fazer a minha estratégia. Uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana. A gestora não precisa aparecer o tempo todo, até porque se você fizer reunião o tempo todo com você mesmo, você não trabalha, você não vende, você não prospecta. E aí teu negócio você vai gerir o quê, né? Gerir qual conta eu vou pagar agora, porque eu não estou fazendo venda. Mas ela precisa aparecer uma vez por semana para nos nortear. Porque se ela não aparece, a gente é o nosso pior
pior concorrente. Não tenha medo da mulher que está do teu lado e que faz a mesma coisa que faz você. Quem é de marketing aqui? Levanta a mão. Olha, todo mundo que é de marketing, gente. Quem vende lingerie aqui? Lá atrás. Olha lá, gente. Quem quiser comprar lingerie, tá lá atrás. Quem vende semi-joia? Olha lá. Você não tem que ter medo dessa mulher, porque você é seu maior inimigo. É a sua cabeça que fica falando que você não pode, que você não vai dar conta, que não dá certo. Se você vencer você, tem espaço para todo mundo. Se você analisar a conjuntura econômica de São José do Rio Preto, que é uma cidade extremamente rica, você fala, não, tudo bem, eu vou conversar. A Fá e a Maiara se conversam para falar, e aí, o que você está fazendo de diferente? Não tenha medo da pessoa que está do teu lado, tenha medo de você. Enfim, né? Além de tudo isso, então, primeiro ponto é qual é o dia, o horário que eu vou fazer reunião comigo mesmo, que eu vou traçar minha estratégia e que eu não vou negociar comigo. A gente negocia coisas que são inegociáveis. Tem uma frase que fala assim, ó, se teus sonhos fossem uma meta ou uma tarefa dada pelo teu patrão, será que você não teria realizado? Tenho certeza que sim, que a gente é competente. Tão competente que não carrega só a economia do país na mão. A gente carrega muitas outras coisas. E aí vem, ó. Olha o quanto de gente que tá nessa situação, ó. Olha o tanto de gente que tá nessa situação. Vocês estão conseguindo ler aí? E aqui, 66% da tomada de decisão no teu lar é tua. Quem é casado? Quem tem filhos? O filho vai pedir pra quem? A falar com seu pai. Não, volta com a sua mãe. O marido vai perguntar. Eles até perguntam, às vezes não fazem o que a gente falou, mas eles perguntam, a gente tem que tomar decisão. Quem passa pelo que eu passo? E aí, onde a gente vai jantar hoje? Aonde você quiser. Cara, eu queria sentar no meu carro e falar, olha, hoje eu vou te levar. Só isso. Então, a nossa cabeça é o tempo todo sugada por decisões. E a cada decisão é um gasto enorme de energia. É por isso que as mulheres estão cada vez mais doentes. Mulheres adoecem muito mais do que homens. E aí, como que eu faço aqui, ó? Com o clima emocional da minha casa. A hora que eu vi essa pesquisa, eu falei, bom, uma coisa me conforta. Não é só na minha casa. Não é só na minha casa que eu tenho que lidar com conflito. Então, quando eu aprendi a trabalhar muito com mulher, quando eu decidi virar mulher. Porque eu tinha energia extremamente masculina. Eu provinha, eu ia atrás, eu bancava, tá faltando quanto para pagar a casa, a gente vai fazer investimento, era eu não dava espaço pro meu marido ser homem. Eu não dava espaço para ser ajudada. Eu não dava espaço para alguém, sabe aquela pessoa que carrega todas as sacolas, você precisa de ajuda? Não, tá tudo bem. E aí, quando eu comecei a me permitir a ser ajudada, quando eu comecei a permitir olhar para minha dor e falar, eu não vou dar conta. Eu até dou, mas eu não quero dar conta. Porque a gente não adoece, não é pelo que a gente não dá conta. É porque a gente dá conta de muita coisa. E a conta chega. E a hora que ela chega, a gente não percebe que foi uma veia, uma artéria, uma vesícula, um rim, um AVC. Comigo foram 2 filhos. Mas quem diz que a gente precisa passar por isso para ter que pagar uma conta? Por que a gente não começa a receber as contas? Porque tudo é tão abundante, né? A gente olha... Quando você vai olhar para uma flor, não deu uma flor, deu um monte. Quando você vai olhar para a natureza, não tem uma nuvem, tem um monte. Por que a nossa vida não é assim? Então, para começar a sair disso, uma tríade me ajudou muito, né? Logicamente com base nos princípios de Dale Carnegie, né? E só pra gente contextualizar aqui, que eu pulo o slide eu falo antes do slide, mas a mulher tá performada e no fundo do poço. Quando você tá doente, você não para de fazer reunião. Quando você tá com taquicardia, você dá conta da tua taquicardia e vai pra reunião e fecha negócio. Mas a questão é, eu tô feliz? E até quando? Até quando eu vou deixar essa conta começar a acontecer, né? Continuar acontecendo. Então, aqui tem uma tríade que ajuda muito a gente começar a sair e a pensar: será que a minha empresa está me servindo
ou eu estou servindo 100% o meu negócio? A gente ama tanto, se entrega tanto e faz tanto que muitas vezes a gente vira o sobrenome. O nosso sobrenome vira o nosso negócio. Aí eu sou Marcela Xavier. Não, ela é Marcela da Dale Carnegie. Eu não sou a Marcela da Dale Carnegie. Eu estou na Dale Carnegie. Faz parte de mim, é o que eu amo, é meu propósito. Mas eu também sou a Marcela lá da Lime Gestão, que faz as empresas terem o selo das melhores para se trabalhar. Eu também sou a Marcela do Empresária 360, que faz o movimento de mulheres empresárias. Eu também sou mãe, filha, e eu também sofro. Mas eu não mostro para o mercado isso. A questão é, quando a gente começa a entender até quando eu vou servir a minha empresa e não minha empresa me servir, a gente começa a entender que a gente merece ganhar dinheiro, porque a gente sai de casa, a base não custa barato, o teu rímel não custa barato, nada que você usa custa barato. Por que que o meu trabalho tem que ser barato? Por que que eu tenho que me matar de trabalhar para pagar minhas contas? Tá errado! Eu preciso sair de casa para realizar meus sonhos. E uma das coisas que me trouxe muito assim, pare de se apegar ao que te dá dinheiro. Pare de se apegar àquilo que dinheiro é importante, mas pare de apegar àquilo que faz só você pagar suas contas e se apegue naquilo que te dá abundância, naquilo que te dá prosperidade. Demita seus clientes. Os clientes difíceis, aprenda com ele, mas entenda até que ponto eu vou com essa pessoa. Só que não, isso daqui que eu tô falando pra vocês não aconteceu numa sessão de terapia. Aconteceu depois de 12 anos de desenvolvimento. O caminho não é simples, o caminho não é rápido. Se alguém falar que você consegue resolver isso em 2, 3 meses, mentira. É mentira. Você tá pagando pra pessoa te enganar. Mas se alguém começar a falar assim, olha, esse processo vai começar a despertar em você em 2, 3 meses, e você pode fazer muitas mudanças aí é verdade. Mas é só o começo e nunca para. Lembra? 512 mulheres caminharam para você chegar até aqui, que é o ponto mais alto. E você pode caminhar muito mais. Só que não, é um processo rápido. Então, algumas coisas para a gente olhar. Primeiro ponto, a nossa habilidade técnica. O que eu sei fazer, além disso aqui? No que eu sou boa e aonde eu preciso melhorar. Tem muita gente ruim ganhando mais que você, porque sabe se relacionar. Então, quem são as pessoas que estão à minha volta que vão fazer com que eu prospere, com que eu cresça, que vão me linkar com outras pessoas? Sabe aquela questão assim, eu não conheço, mas me dá 5 minutinhos que eu vou ligar para alguém que conhece, que vai te ajudar? As pessoas que estão à sua volta estão puxando você para baixo ou construindo pontos para você prosperar? E o ponto que foi... Deu um susto agora, eu vim pra cá, eu achei que tinha parado o slide. E o ponto que foi muito bem já trabalhado aqui, gestão emocional. Qual que é o tamanho do meu medo? Qual que é o tamanho da minha ansiedade? O quanto eu preciso colocar ele no lugar? Muitas vezes a gente se perde em um lugar só. Às vezes, a maioria das pessoas colocam todo o dinheiro aqui. Capacidade técnica. Vou fazer mais um curso, vou atrás de mais uma técnica, vou atrás dessa inovação de mercado. O mercado existe, mas é aonde que eu preciso parar na minha técnica para investir nisso daqui. Dale Carnegie traz que nosso sucesso, ele é determinado por um ponto. 15% do nosso sucesso deve ser habilidade técnica. E os outros 85% deve ser habilidade emocional, social, de comunicação. Não adianta, se eu investir meu dinheiro aqui, eu vou chegar só até 15% do meu sucesso, da minha prosperidade. Como eu disse pra vocês, eu aplicava com todo mundo isso daqui. E, gente, vamos falar a verdade. Se teu produto é ruim, você não vai prosperar. Então, coloca amor no teu produto, mas coloca qualidade nele também, porque as pessoas percebem. Se eu quero ter uma vida próspera e de qualidade, o meu produto, o meu serviço não pode ser ruim, não combina. E então, comecei a usar isso daqui na minha vida com mais intencionalidade e mudou bastante. Hoje eu trabalho a metade do tempo. Hoje eu tenho a oportunidade de ficar com os meus filhos todos os dias de manhã, que é inegociável. Porque além da mulher estar levando a economia, quem que está formando a próxima geração? E a culpa é de quem, se não der certo? Da mãe, né? A culpa é sempre da mãe. Mas teve algo que eu comecei a fazer de diferente de tudo isso. Eu chamei um parceiro estratégico para o meu negócio.
Quem são os parceiros estratégicos de vocês? A gente viu a Modele com a Lidiane aqui, mas meu parceiro estratégico foi ele. Ele cuida de todos os meus planos. Ele faz tudo dar certo na minha vida. Ele planeja e realiza muito mais coisas que eu imaginei. Às vezes eu falo assim, nossa, isso aqui foi um grande presente. E o que eu tava sonhando era tão pequenininho. Eu falo, que medíocre que eu sou. Mas esse parceiro, eu posso delegar qualquer coisa para ele, porque ele honra, ele cumpre, ele não muda, ele tá sempre lá, ele tá abrindo caminhos e ele está nos lugares que eu não estou. Ele escuta conversas que eu não escuto. E a partir do momento que eu comecei a trazer ele mais para minha vida, eu consegui viver a abundância de Deus, porque ele é muito abundante. E a partir disso, tudo mudou, ainda para melhor. Eu sou uma pessoa grata apesar dos desafios. Eu também tenho dificuldade. Mas todas as vezes que eu tenho dificuldade, eu lembro, tantas mulheres já passaram por isso, eu também vou passar. Em resumo, a gente tem que ocupar o nosso lugar. A gente tem que acreditar que a gente pode. A gente não tem que pedir licença poética para ser boa, porque vai... Ai, nossa, coitada da minha funcionária, da minha sócia, né? Eu preciso me nivelar ela. As pessoas, cada uma tem seu caminho. Percorra o seu, brilhe, tome o seu lugar, deixe o prato cair. A pergunta não é equilibrar todos os pratos. É qual o prato que eu vou deixar cair, qual o prato que eu vou precisar ser criticada, para que o único prato importante que não caia é você. A pessoa mais importante da sua vida. Muito obrigada!